Fala pessoal, eu observei que esta última semana aí saiu no news a respeito de pessoas sendo deportadas daqui dos Estados Unidos. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre imigração. Apesar de eu não ser um advogado de imigração, não sou uma autoridade na área, mas 27 anos de contador aqui e 30 anos morando nos Estados Unidos, a gente aprende alguns truquezinhos que creio que vai ser útil para você. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: existe alguns critérios que faz com que o IRS deporte uma pessoa. É claro que se a pessoa já está sendo chamada através de uma corte, foi chamada para comparecer e essa pessoa não comparece, eles vão mandar os agentes procurar esta pessoa. Hoje em dia é muito difícil escapar. Por quê? Porque você usa o cartão de crédito aqui, você usa o carro ali e tudo tem um controle. Eles sabem onde você usou o cartão de crédito, eles sabem onde você usou o carro porque você passou num toll ou numa coisa, então fica mais difícil às vezes as pessoas fugir. Mas esse não é o ponto. O ponto é o seguinte: uma das coisas básicas que o IRS sempre procura é o seguinte: ele quer saber se essa pessoa quebrou alguma lei no país. Por exemplo, tem pessoas que vêm aqui e entram de maneira irregular. A maneira irregular, ela é considerada quando você atravessa uma das fronteiras e não passa pelos locais imigratórios, que podem ser porto, aeroporto ou mesmo as fronteiras. E se você, mesmo entrando pela maneira legal, você passou do tempo que eles te deram de permanência aqui. Então você se torna uma pessoa ilegal perante a imigração. Mas o ponto que você deve levar em consideração é o seguinte: já tive envolvido com vários casos que as pessoas precisavam fazer um imposto de renda para regularizar a situação imigratória dela. Daí você pode pensar assim: sim, mas se eu não posso trabalhar, por que o governo exige que eu faça o imposto de renda? Porque, veja bem, o imposto de renda é baseado num pequeno critério. Se você prestou serviço ou se você vendeu alguma mercadoria e teve lucro, este valor deve ser reportado ao IRS, ok? Não importa se a atividade foi uma atividade ilícita, uma atividade proibida, que nem drogas, que nem outras coisas. Não importa se a atividade é ilícita ou não, o fato é que você prestou serviço ou vendeu produtos, você tem que reportar este valor para o governo. Portanto, mesmo que você não esteja autorizado a trabalhar aqui, na hora de se legalizar, eles vão pedir com que você reporte alguma coisa. Tem algumas tabelas que é importante você saber, que é o Poverty Guideline, por exemplo, é a tabela de imigração, que diz qual é o mínimo que uma pessoa deve reportar para ter condições de se sustentar, ela, um filho, o esposo, a esposa e assim por diante. É chamado Poverty Guideline. Dá uma olhada para você acompanhar os valores atuais e ter uma informação a respeito disso. Mas uma outra coisa que eu ia dizer aqui para vocês é o seguinte: se por acaso você é imigrante aqui nos Estados Unidos, a minha dica seria o seguinte: não quebre a lei, principalmente com relação a dirigir embriagado, brigar, ou esse tipo de coisa só vai lhe causar problema. É você brigar com a esposa, com os filhos, com alguém e ser preso por causa daquilo. Dirigir embriagado, cometer algum crime ou alguma coisa dessa, esta é uma das primeiras razões porque eles vão te deportar daqui. Segunda razão, quando você não paga o imposto de renda. E é importante lembrar aqui que o imposto de renda, ele é cobrado independente se a pessoa está legal, ilegal, se é branco, se é preto, se é amarelo, vermelho, é homem, mulher, binário, seja lá o que, não importa. Ele é baseado em dois critérios: prestação de serviço e venda de produtos. Existe aqui nos Estados Unidos o que chamamos de cidades santuário. Elas normalmente favorecem o imigrante, fazendo com que algumas leis migratórias não sejam reforçadas pela polícia local. O que quer dizer? Quer dizer que dificilmente você vai ver uma equipe da imigração caminhando nas ruas de Manhattan
e pedindo a identidade de todas as pessoas que cruzam por ali para saber se ela está legal ou ilegal. Você não vai ver isso na cidade de refúgio. Eu estava dando uma pesquisada sobre isso. Aqui eu tenho as principais 10 cidades de refúgio. Tem outras, mas essas são as principais. Nova York, a primeira delas. Los Angeles, na Califórnia. Chicago, em Illinois. São Francisco, também na Califórnia. Seattle, Washington. Boston, em Massachusetts. Filadélfia, na Pensilvânia. Portland, em Oregon. Denver, no Colorado. Baltimore, em Maryland, entre outras cidades. Então, tome cuidado, principalmente você que está aqui nesse país, tome cuidado a respeito de alguns desses critérios, tenho certeza que vai lhe ajudar. Mas o meu recado aqui é o seguinte, já tenho visto vários casos de pessoas que foram convocadas para se apresentar na imigração e, ao estarem lá com o seu advogado, ele conseguiu tirá-las de mandato de deportação, justamente porque os impostos de renda estavam em dia. Então, se você precisa fazer o seu imposto de renda, mesmo que seja vários anos no passado, não tem problema. Estou aqui pronto para te ajudar a fazer da maneira correta. Existe uma tabela, a tabela deve ser seguida e, se você fizer da maneira correta, tenho certeza que você vai evitar alguns problemas com o setor imigratório aqui nos Estados Unidos. Valeu e estamos aí à disposição para te ajudar.